Vamos trazer agora as últimas notícias do nosso Mengão, mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento, né? E neste sábado tem Flamengo e Fluminense pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo, o Flamengo fez 2-0 em uma partida que, para mim, foi a melhor que o nosso Mengão executou em 2024. Com um time bastante consistente, atacou do início ao fim, não deixou o Fluminense tocar a bola, né? O time de Fernando Diniz é conhecido pelo um jogo bastante bonito, sempre saiu jogando desde a sua área até o ataque do time adversário, mas foi engolido pelo esquema tático de Tite, em que o ex-treinador da seleção brasileira conseguiu anular todas as jogadas do tricolor carioca. Então o Flamengo vai para este segundo jogo, podendo até perder por 2 gols de diferença e mesmo assim avançar na competição. O nosso Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu ou o Vasco, que é o confronto que também vai acontecer neste final de semana, só que no domingo. Flamengo e Nova Iguaçu, Vasco e Nova Iguaçu vai acontecer também no Maracanã, depois de uma longa briga aí entre Flamengo, Fluminense, Federação, governo do estado, mas parece que agora se entenderam e o nosso Mengão fica esperando o vencedor desse duelo, caso passe pelo Fluminense. O Flamengo ainda não está classificado, precisa repetir a atuação e, acima de tudo, conseguir pelo menos não levar 3 gols. Se o Flamengo levar 2, consegue se classificar. Passou disso, se o Flamengo perder por 3 ou mais gols de diferença, quem vai para a final é o Fluminense. Flamengo usa retrospecto recente como lição para jogo decisivo contra o Fluminense. Vamos verificar aqui os números entre Flamengo e Fluminense nos últimos jogos do Campeonato Carioca, né? Matéria essa do site Globoesporte.com. Rubro-Negro foi eliminado por pelo menos 3 gols de diferença em 3 oportunidades no histórico recente. Então, é algo para se preocupar, é algo para tomar cuidado. É claro que em outras oportunidades o Flamengo não jogava bem como vem jogando hoje. Então, penso eu que o torcedor está mais confiante por isso, pela questão da evolução que o time tem tido nos últimos jogos. Mas se for levar em consideração os últimos jogos que o Flamengo perdeu a classificação para o Fluminense, é algo para se preocupar. A final do Carioca de 2023 é o principal motivo dos pés no chão do Flamengo, que abriu no último domingo 2 gols de vantagem na semifinal contra o Fluminense. Mas não é a única razão para o elenco se manter atento a uma eventual reviravolta. O retrospecto recente prova isso e tem sido citados nos bastidores. Serve de lição com certeza, mas também sabendo que estamos em um outro momento daquele ano passado. Temos que focar esse ano. A gente sabe que não tem nada ganho, trata-se de um Fla-Flu, de clássico, então vai ser um novo jogo, comentou Pedro após a vitória no último sábado. O título da Taça Guanabara deu ao Flamengo a vantagem de 2 resultados com o mesmo saldo, ou seja, com a vitória por 2-0 no primeiro jogo, o rubro-negro, que ainda não sofreu gol com o elenco principal, precisaria levar 3 gols e não fazer nenhum para não se classificar. Mas quantas vezes o Flamengo perdeu por pelo menos 3 gols de diferença em confronto de mata-mata? O espião estatístico colheu os dados. Com a geração de 2019, a segunda mais vitoriosa do clube, a reviravolta aconteceu em 3 oportunidades. A final do Carioca do ano passado não é o único fantasma para a base do atual elenco. Na decisão do último estadual, o Flamengo de Vitor Pereira ganhou pelo menos 2-0 o Fla-Flu no jogo de ida, mas foi goleado por 4-1 no confronto de volta e viu o Fluminense de Fernando Diniz ser bicampeão carioca no Maracanã.
Na ocasião, diferentemente deste ano, se o tricolor vencesse por 2 gols de diferença, a decisão seria nos pênaltis. Uma situação parecida aconteceu em 2021 pela Copa do Brasil. Na semifinal contra o Atlético, as equipes empataram por 2-2 na Arena da Baixada e a decisão ficou para o Maracanã. Em uma noite para qualquer rubro-negro esquecer, o Flamengo de Renato Gaúcho perdeu por 3-0 e foi eliminado. No ano anterior, na Copa do Brasil de 2020, o Flamengo foi eliminado pelo São Paulo. Desta vez nas quartas de final. No primeiro jogo, no Maracanã, o time de Rogério Ceni venceu por 2-1 e acabou superado pelo tricolor paulista no Morumbi por 3-0. Contra o Olímpia na Libertadores de 2023, o Flamengo foi eliminado após a derrota por 3-1 no Paraguai. Mas com a vitória por 1-0 no primeiro jogo, a diferença não foi de pelo menos 3 gols. Os números desde 2015, porém, trazem memórias positivas para o Flamengo. Mesmo levando pelo menos 3 gols em uma das partidas de mata-mata, em 2016, pela segunda fase da Sul-Americana, o Flamengo se classificou contra o Figueirense por conta dos gols fora de casa, que era um critério de desempate na época. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 4-2, mas venceu o segundo por 3-1 em casa. Em 2017, nas quartas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo eliminou o Santos também por conta dos gols fora de casa. O rubro-negro venceu por 2-0 em casa no primeiro jogo e perdeu por 4-2 como visitante. Na Sul-Americana também em 2017, o rubro-negro passou pelo Fluminense com agregado de 4-3. O rubro-negro venceu por 1-0 o jogo de ida e o jogo de volta terminou empatado em 3-3. Então o Flamengo tem um retrospecto aí que precisa tomar cuidado, na minha opinião. São jogos que, apesar de ter tido êxito no primeiro, no segundo, o Flamengo conseguiu perder a classificação e ser eliminado, seja ele em algum campeonato sul-americano ou até mesmo do Brasil, né? Então, o Flamengo não tem nada ganho, são 2-0, vantagem ótima, mas precisa repetir a atuação que fez no último sábado. Se o Flamengo jogar 50% do que jogou na última partida, eu digo de certeza que iremos passar de fase, né, e se classificar para a grande final do Campeonato Carioca. Porque a atuação do Flamengo, na minha opinião, foi a melhor do ano. Então, vamos em busca dessa vitória que com certeza, né, se jogarmos bem, temos tudo para ser campeão do Campeonato Carioca. Vocês concordam? Participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.